Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Raul Queiroz de Língua Portuguesa. Eu sou do sexo masculino, tenho 38 anos, sou um homem pardo com olhos e cabelos pretos, tenho estatura mediana, estou trajando calça jeans e camisa preta. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. E a nossa aula de hoje é sobre verbos, referente aos vestibulares do SIS II e do Macro. E dos verbos nós veremos os tempos e modos verbais e os verbos modais. Vamos lá, gente. Falando de verbo, o verbo é essa classe gramatical importantíssima, pois ele marca a existência de orações. Então, olha só, os verbos na língua portuguesa são flexionados em 3 modos verbais: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Cada modo expressa diferentes interesses comunicativos, dividindo-se em tempos verbais que situam as ações no presente, passado e futuro. Vamos falar primeiramente do modo indicativo. Então, olha só, o modo indicativo ele expressa ações reais, concretas ou bem prováveis. O presente, por exemplo, ele indica ações que ocorrem no momento da fala, mas pode indicar frequência, pode indicar passado e futuro. Olha só, eu estudo aos sábados. Esse estudo aqui, ó, eu posso falar qualquer dia da semana, que eu faço isso aos sábados. Nesse caso, não é o momento presente, e sim uma frequência de ação. Eu passo na sua casa mais tarde. Olha só, já passou? Não. Ele está dizendo que no futuro ele fará isso. Poderia utilizar eu passarei na sua casa mais tarde. E foi utilizado o presente para isso. Olha só o pretérito perfeito. É esse pretérito que indica de fato o passado, ou seja, pontual, uma ação, um fato único lá no passado. Ela passou aqui, ó, na semana passada. Passou indica que ela fez isso uma vez e lá ficou, lá no passado, pontualmente. Por que falar do perfeito? Porque tem o imperfeito, que vai expressar ações regulares ou contínuas no passado. Não é mais que nem o perfeito que aconteceu e parou. Não. O imperfeito ele vai ter uma frequência, vai ter um hábito ou continuidade no passado. Nós brincávamos no parque quando criança. Ocorreu só uma vez? Não. Ocorreu uma, duas, três, sabe-se lá quantas vezes isso ocorreu. E nós temos também o pretérito mais que perfeito. Olha, ele é mais que perfeito. Por quê? Ele é o pretérito do pretérito. Ele vai antecipar uma ação a outra, já do passado também. Olha só, quando cheguei é pretérito perfeito. Ele já terminara. Terminara é mais que perfeito. O que acontece aqui, ó? O cheguei na oração, na ordem, aconteceu primeiro. Só que no tempo, ele aconteceu depois. Porque primeiro ocorreu o terminara. Significa que quando eu cheguei, ele já tinha terminado. Então, mais que perfeito é ação concluída antes de outra. Pretérito do pretérito. Falando agora do futuro do presente, é aquele futuro que acontece do agora, que é o presente, para frente. Olha só, eu viajarei amanhã. Olha aqui, ó. Viajarei amanhã, ainda não aconteceu, mas é provavelmente provável, ou seja, muito provável, eu estou dando certeza de que isso vai acontecer. O futuro do pretérito já é um pouco diferente. Ele expressa ações que seriam realizadas sob certas condições. Esse futuro é do pretérito porque ele depende de um pretérito condicionado, que é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Presta atenção. Eu compraria, estou dando certeza, olha só, é um fato. O carro, eu compraria o carro se tivesse dinheiro. Olha só, o tivesse é a condição para a compra do carro. Mas como eu não tinha, não comprei. Então, o futuro do pretérito é uma hipótese, tá? Uma hipótese. Vamos falar agora do modo subjuntivo. Ele é usado para indicar ações incertas.
duvidosas, possíveis, desejadas ou condicionais. O presente vai expressar uma dúvida, desejo ou possibilidade no presente. Espero que você esteja bem. É o desejo dessa pessoa, espero. Ou seja, fulano quer que eu fale, ele quer, é um desejo dele. Então, olha aí, ó, não é certeza de que vai estar bem, não é certeza de que eu vá falar também. Pretérito imperfeito refere-se a uma condição ou hipótese no passado. Olha só, se ele comentasse, eu teria ajudado. Olha o futuro do pretérito aparecendo bem aqui, ó, acompanhado do pretérito imperfeito do subjuntivo. A gente chama isso de correlação temporal, uma condição não realizada no passado. Futuro, o futuro do subjuntivo vai indicar uma possibilidade ou ação condicionada para o futuro. Exemplo, se você vier, conversaremos. Ou quando você vier, conversaremos. Pode ter uma condicional aqui, ou pode ter uma temporal. Mas olha só, a pessoa ainda não veio e não é certeza de que ela virá. Então, é uma condição futura. Nós temos ainda o modo imperativo, que é utilizado para dar ordens, conselhos ou fazer pedidos. Ele tem o imperativo afirmativo, que reforça a ordem, né? Estude mais, conselho ou ordem positiva. E ele tem o imperativo negativo, que proíbe ou desaconselha algo. Não fales tão alto, proibição ou advertência. Então, um é para fazer e outro é para não fazer. E falando de verbos, temos que falar das locuções verbais. O que é uma locução verbal? É a junção de dois ou mais verbos para ter o sentido de apenas um. E toda locução verbal tem que ter pelo menos um verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar vai estar de T, P, M, ou seja, tempo, pessoa e modo. E o verbo principal que vai conter o significado da ação, ou seja, o fato, aquilo que vai ser realmente exercido, né? E ele pode estar, o verbo principal pode estar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Olha só, eu vou estudar mais tarde, vou está no presente e estudar está no infinitivo. Auxiliar vou, principal estudar. Eles estavam correndo, estavam. Verbo auxiliar, correndo, verbo principal no gerúndio. Nós temos feito nosso trabalho, temos, verbo auxiliar flexionado, feito. Nós temos aí o principal no particípio. Lembrando, o auxiliar é quem indica, quem pratica, quando pratica e de que modo ele pratica, tá bom? E o principal só vai indicar a ação exercida. E falando em verbo auxiliar, existem os verbos auxiliares modais. Eles são verbos utilizados para expressar atitudes como desejo, intenção, possibilidade, necessidade, proibição, entre outras ideias. Alguns exemplos de verbos modais incluem o verbo dever, o verbo poder, o ter de, querer, conseguir, pretender, tentar, entre outros. Nós vamos ver nesses exemplos, ó. O Vitor já deve ter terminado a prova. Olha só, ele já deve ter terminado. Não é certeza, é uma possibilidade. Então, esse verbo auxiliar aqui, ó, ele é modal. Ele não indica dever, de estar devendo a alguém, e simplesmente indicando uma possibilidade de ter terminado a prova. Pode sair da minha frente agora. Esse pode sair da minha frente agora, ele está indicando uma ordem sem estar no imperativo. Eu posso, tu podes, ele pode, você pode. Nesse caso aqui, ó, ele está indicando a vontade, o desejo de que alguém saia da frente. É uma possibilidade, sendo que o outro pode ou não sair. Temos de pagar a conta de luz. Nós temos de pagar. Agora, é certeza de que vai ser pago? Não. É uma possibilidade, é uma necessidade. Então, esse temos que está bem aqui também é um verbo auxiliar modal. Vamos à primeira questão. Leia o trecho do romance A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, para responder a questão. Não precisamos ler o texto, porque o comando da questão já diz tudo.
A forma verbal no pretérito mais que perfeito, indicando uma ação anterior a outra, ambas ocorridas no passado, encontra-se em. Letra A, jurou que dera sua palavra de honra de lá se achar nesse dia. O nosso Augusto, depois de muitos rodeios e cerimônias, pediu finalmente licença. Letra C, chegou o sábado. Letra D, para que o filho não cumprisse a palavra. Letra E, mania antiga é essa de querer triunfar das paixões com fortes meios. Vejam só aí, ó, o que é o pretérito mais que perfeito. É a ação que ocorre antes de outra, já no passado. E nós conseguimos identificá-la bem aqui na letra A. Jurou que dera a sua palavra. Eu dera, tu deras, ele dera, ela dera. Olha o que acontece. Quem jura, né? Olha só, ele jurou, está no pretérito perfeito. O verbo jurar ocorreu depois do verbo dar. Primeiro ele deu a palavra, depois ele jurou que tinha dado a palavra. Sendo assim, o verbo no pretérito mais que perfeito está na letra A. Vamos à próxima questão. Leia o trecho inicial do conto O Cobrador, de Rubem Fonseca, para responder a questão. Como não precisamos ler a questão, porque o enunciado já diz tudo? Porque o enunciado é o seguinte, o primeiro verbo atribui ideia de futuro ao segundo na locução verbal sublinhada em. Letra A, fui andando em direção à porta. Letra B, apontando o revólver para o peito dele, comecei a aliviar o meu coração. Letra C, todos eles estão me devendo muito. Letra D, na sala de espera vazia, uma placa. Espere o doutor, ele está atendendo um cliente. O senhor já tem poucos dentes e se não fizer um tratamento rápido, vai perder todos os outros. E para essa questão, nós temos a participação especial do nosso querido aluno Gui. Oi, professor Raul. Estou confuso, pois não há um verbo no futuro em nenhuma das alternativas. Tem resposta mesmo? Claro que tem, Gui. Presta atenção. No começo da aula, nós falamos sobre o presente tendo ideia de frequência, passado, futuro ou acontecimento atual. E nesse caso, o presente, bem aqui na letra E, vai perder, o vai indica o futuro. Poderia ser também irá, né? No caso, utilizando o futuro realmente. Mas o vai na nossa língua, ele acaba tendo essa ideia de futuro. Ou seja, o senhor já tem poucos dentes e se não fizer um tratamento rápido, perderá todos os outros ou irá perder todos os outros. Nesse caso, o vai substitui o futuro irá. Por isso, a resposta é a letra E. E na aula de hoje, nós vimos os verbos com seus tempos verbais, presente, passado e futuro. Lembrando que eles se ramificam em modos verbais, que são indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo trazendo fatos, o subjuntivo trazendo aí dúvidas, possibilidades e o imperativo trazendo ordem, pedido ou direcionamento. Lembrando dos verbos modais auxiliares que podem indicar possibilidade, necessidade, dúvida, probabilidade. E fiquem de olho nos verbos, porque eles são uma classe gramatical importantíssima, tá bom? E é um assunto importante, crucial para o vestibular da UEA. Agora, siga o Preveste UEA em todas as redes sociais.